Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um painel do Set Experience Tracks. Dessa vez com um tópico muito legal, que é o tópico sobre e-sports, os esportes eletrônicos. Eu sou Léo De Biasi, pioneiro dos esportes e cofundador da BBL, e é um prazer estar aqui podendo moderar esse painel que vai contar aí com duas das maiores empresas, das donas dos jogos e, claro, com os profissionais que estão no dia a dia aí fazendo acontecer, levando para sua casa e para casa de milhares de pessoas, eu acho que milhões de pessoas, o que era só um joguinho e agora realmente virou uma grande febre já por muitos anos e podemos dizer, é o novo esporte? Enfim, essa é uma pauta que eu deixo para conversar com os meus amigos aqui, porque a gente está falando de números enormes, né, gente? A gente está falando de um mercado bilionário, realmente, no Brasil, exatamente. No ano de 2021, o mercado de games e esportes vai estar faturando mais de R$ 1 bilhão, $1 bilhão. E diferente dos esportes tradicionais, nós falamos aqui de diversas modalidades. O esporte eletrônico hoje, ele trafega por diversas plataformas, do mobile ao PC, com console, o pessoal que joga futebol, o pessoal que joga jogos mais complexos, jogos de tiro, jogos de estratégia, os jogos de MOBA. Então, enfim, para entender um pouquinho do que é esse nosso universo e de como ele está transformando também a maneira de se assistir e como isso está sendo consumido pelo público hoje cada vez mais, eu trago para cá dois grandes profissionais, dois grandes amigos que eu posso dizer, porque nós estamos realmente desde o início aí nessa jornada e hoje contamos aí com o suporte das empresas mundiais, das matrizes dessas grandes empresas, colocando grandes investimentos aqui também na nossa região, no Brasil, e podendo deixar isso tudo acontecer de uma maneira cada vez mais grandiosa. Para falar um pouquinho dos números, eu vou chamar realmente eles mesmos, né, que vão poder falar com mais propriedade. Então, primeiro, diretamente da Ubisoft, eu quero chamar o meu grande amigo Wesley. Fala, Wesley, tudo bem? Oi, Léo, boa tarde. Boa tarde ao Svevo aí, você vai falar também dele aí, um amigo de longa O data. Svevo já apareceu na É, telinha é. aqui. Fala, O Svevo. Léo, o Léo eu conheço aí desde que eu entrei nesse segmento, né? A gente vai falar mais sobre isso. Eu e o Svevo somos oriundos aí de um mercado de televisão e agora estamos aqui no mercado fascinante dos esportes, né? Que compreende uma série de ações técnicas de broadcasting, de conteúdo, de rede social. A gente vai falar muito sobre isso aí, vamos falar um pouco de número, o Svevo vai mostrar umas fotos de eventos, que são eventos grandiosos. A gente está aqui para contribuir, Léo. Muito legal. Eu acho que até uma coisa que o próprio Wesley já falou, que marca um pouco essa jornada e para onde a gente está indo, né? É Exato. um mercado que começou muito, digamos assim, muito amador, era uma coisa muito de nicho, que eram realmente os entusiastas e os fãs que curtiam isso, e foi evoluindo de uma maneira que é isso, foi buscar grandes profissionais do mercado profissionais que já estavam acostumados com outros tipos de, seja de modalidades, sejam de transmissões, de tecnologias, e eles vieram trazer todo esse talento para a gente aqui no nosso segmento, e com isso, claro, essas entregas sensacionais que a cada ano ficam se superando aí. E um dos grandes mestres disso tudo acontecer é o Svevo, que está desde o início ali da operação, junto com o pessoal da Riot Games, no League of Legends. Fala, Fernandão. Tudo bom, Léo? Bom, primeiro, obrigado aí pelas palavras. Um prazer estar aqui conversando com você. Um prazer também conversando com Wesley, também um outro amigo também de longa data. É um mercado fascinante, é um mercado incrível. No começo, quando começou, você mesmo comentou, né? Mercados se juntando, né? Então tinha os entusiastas do esporte, tinha as pessoas que começaram todos os campeonatos, os torneios, e tinha uma indústria de broadcast já mais tradicional. Então, quando esses mundos começaram a se juntar, virou um outro momento super fascinante dessa jornada que a gente está caminhando. Então, é super legal sempre bater um papo sobre isso e também estar aqui com vocês. Então, muito obrigado pelo convite e obrigado para todo mundo que está assistindo também. Imagina, puxa, é um prazer ter vocês dois aqui. A gente vai realmente destrinchar um pouquinho do que foi essa jornada, do que vem pela frente, os grandes desafios que
a nossa indústria passa toda hora, né? O pessoal, claro, vê tudo acontecendo lá na telinha, tudo direitinho, mas sabe que por detrás tem realmente equipes enormes, um planejamento gigantesco, poxa, marcas que cada vez estão entrando e apoiando e vendo que esse nosso segmento tem uma penetração e engajamento muito grande com diversos públicos. Mas assim, Wesley, você que, claro, é o expert do Rainbow Six, né, dessa grande propriedade de esportes da Ubisoft, fala um pouquinho e mostra um pouquinho para a gente, até para o pessoal poder realmente se situar um pouco mais dos números e dessa grandiosidade que a gente está falando, que é essa grande franquia aí do Tom Clancy. Então, Léo, a gente era acostumado a fazer eventos em televisão que tinham uma série de diferenças, né? Técnicas que a gente vai abordar também ao longo da conversa. Em relação ao mercado, existe todo um ecossistema que envolve um jogo, né? No caso do R6, é um jogo de FPS, que é de tiro, né? First Personal Shoot, para quem não conhece, são atiradores que atiram em primeira pessoa, né? Você tem a visão do jogador na cena do jogo. Outros jogos, como o League of Legends, que o Zebo representa, é um dos braços lá da Riot, é um MOBA, que tem uma mecânica diferente. O Léo também citou na abertura. Então, esse jogo nosso, ele tem aficionados específicos para essa categoria de jogo, né? E tem homens, mulheres, o nosso público é bastante variado em relação à idade. A gente tem da idade... tem pessoas aqui, semana passada veio um médico aqui de 40 anos que joga Rainbow Six, gosta, curte, faz ranqueadas, tem amigos, interage, ele veio aqui conhecer como é que era a nossa transmissão de tão apaixonado que ele era pelo jogo, né? Então, existe um circuito global que tem vários números. Daqui a pouco eu vou chamar aqui uma artezinha, onde eu vou dar os números do Brasil aqui, da expectativa, né, das metas e metas que a gente está atingindo, que estão projetadas para 2021, né? Esses números, eles compreendem campeonatos variados desse jogo que se chama Rainbow Six. Tem campeonato feminino, tem campeonato masculino, não é campeonato masculino, é o campeonato principal de Rainbow Six, que é o brasileiro, é um campeonato que pode jogar tanto homens como as mulheres no mesmo time. Aconteceu isso até numa rodada passada, quando dentro de um squad, né, de uma equipe, você tinha uma jogadora, mulher, jogando com 4 homens, contra uma equipe adversária de 5 homens. E o curioso é que na equipe adversária estava o namorado dessa jogadora, né? Então você tem um circuito feminino para fomentar esse público feminino, o circuito do brasileiro, que pode jogar pessoas de todos os gêneros. Você tem Copa do Brasil, onde você tem uma mistura de times de entrada, de pessoas que jogam amadora, não é amadora de forma amadora, mas times que não têm uma classificação, são times que são franco-atiradores, né? Você tem essa possibilidade dentro desse campeonato, você tem o circuito da Série B, você tem uma série de campeonatos que embalam o jogo e que trazem esses números para abarcarem essa categoria de jogo que é o Rainbow Six. No caso aí, por exemplo, eu acho que eu vou chamar aí os números de broadcasting que a gente trabalha, acho que vai entrar uma artezinha aí. Esses números de broadcasting, por exemplo, a gente trabalha com 60 profissionais no nosso estúdio. Aqui onde eu estou, na sede dos estúdios da Ubisoft, que fica aqui na Moca, na Max Arena, a gente tem um estúdio, que é a Arena, quando a gente... Se Deus quiser, tiver o fim da pandemia, a gente tiver as liberações, a gente vai fazer o presencial com o público. Já estava previsto para o ano passado, para esse ano, mas como todos sabem, a pandemia tem nos impedido. Então a gente tem, para atender o estúdio da Arena e mais 2 estúdios internos, mais aqui a nossa redação, as nossas instalações, são 60 profissionais, né? Tanto de câmeras, diretores de TV, iluminadores, operadores de microfone, coordenadores, editores de imagem. É muita gente envolvida, é um corpo de trabalho muito grande numa estrutura de televisão mesmo, né? E para isso, para o show acontecer, a gente tem 16 talentos. O que são os talentos? Os chamados casters, né? Para quem não está acostumado com esse termo, caster é o narrador e o comentarista. E a gente tem também o nosso analista, que é um personagem que ele faz mais análise de dados e de situações numéricas que envolvem o jogo, né? Então são só de pessoas que aparecem na frente da tela, são 16 nesses 2 estúdios que a gente tem, mais a Arena, né? A gente transmite em 2 idiomas, transmite em português e em inglês, né? Esse sinal que sai daqui
da Moca vai também para os Estados Unidos, onde a região dos Estados Unidos narra em cima desse clean feed, desse sinal limpo que nós geramos para eles desde o Brasil, para eles poderem fazerem a produção lá com o idioma em inglês, né? Temos 3 canais, o canal B, onde a gente passa a Série B e outros campeonatos, e temos o Twitch e o YouTube, onde a gente passa os nossos campeonatos principais, né? Em média, né, são 60 horas semanais de transmissão ao longo dos períodos de transmissão, porque a gente tem os períodos de transmissão, né? Os turnos do brasileiro, os turnos do feminino. Em média, semanalmente, a gente transmite 60 horas de conteúdo. Aí esse conteúdo tem reportagens, VODs, que são os conteúdos feitos para transmissão e para as redes sociais. A gente tem uma ampla produção de todos desses 60 profissionais envolvidos, que tem eu conto desde quem faz audiovisual sabe que é assim, eu conto desde a faxineira até o diretor-geral. Você tem muitas pessoas envolvidas, redatores, roteiristas, editores, filmmakers, tudo para produzir esse produto que busca esses grandes números, né? Esses grandes números que, se vocês quiserem trocar aí o slide, eu posso falar um pouco dos grandes números. São os grandes números para 2021 que estão previstos aí nessa nossa trajetória do ano. São mais de 1 bilhão de impressões. Impressões são o clique, né? A pessoa passou, visualizou, já vale como uma impressão. Então é um número... E o Rainbow Six, eu devo destacar aqui, não é dos jogos, das categorias, como o Léo disse, estamos numa questão de nicho, né? E o Rainbow Six ele é mais nichado ainda, ele tem um público bem específico. Ele não é dos jogos que atingem maior audiência. Mesmo assim, são números bastante altos, né? Vocês podem ver que são 1 bilhão de impressões ao longo desse ano de 2021. A gente tem mais de 20 milhões de pessoas atingidas por mês dentro dessas nossas exibições de todos esses campeonatos, de todo esse ecossistema. Em média, a gente teve um aumento de 500 mil novos seguidores ao longo desse ano, fruto desse trabalho de produção, desse trabalho de categorização de campeonatos, de personagens, de influencers, de atletas, né? Porque os atletas, o Léo falou, será que é esporte? É esporte, sim. Esporte com atletas, com profissionais, com juízes, com pessoas que se preparam, com organizações que são, entre aspas, os clubes. Então, é um universo bastante grande que traz seguidores cada vez de números maiores de seguidores interessados em acompanhar esses heróis, né? Essas pessoas que fazem parte desse show que a gente tenta colocar da melhor maneira no ar, né? São 16 milhões de horas assistidas ao longo desse ano, em todo esse ecossistema de campeonatos, né? Somando todos os canais e todas as exibições que nós fazemos, ao vivo, online, em stream, ou depois já buferizado, né? Porque todo esse material, depois de exibido ao vivo, fica nos canais de transmissão do R6 da Ubisoft. E essas reexibições contam como horas assistidas. Então você tem uma média para esse ano de 2021 de 16 milhões de horas, né? E aí a imprensa vem junto também, né? A gente tem, não é um número, acho que muito alto, mas é um número bastante significativo, de 3 mil impressões e citações em outros veículos, né? São reportagens, posts, reportagens online, reportagens em TV aberta, que compreendem esse momento, né, que as pessoas fomentam esse tipo de conteúdo, e os outros veículos, os outros publicadores também fazem uso dessa, vamos dizer assim, dessa onda, né? Então a gente tem esses números de 2021, são um exemplo que eu posso mostrar para vocês da grandiosidade, no caso apenas de um jogo, né, que é o R6. São vários campeonatos, mas é um jogo. E aí tem outros jogos que são fenômenos de audiência, o Svevo vai falar daqui a pouco também do LoL, como é produzido, toda essa produção que embala esse nosso trabalho, né, é que proporciona esse tipo de número, Léo. Olha, deu para a gente entender realmente um grande panorama aí de como que é o cenário, e é isso que é legal, que o Wesley falou, de um jogo só, que é o R6, e, puxa, já tem conteúdo que permeia aí por semana inteira, então tem as rodadas, tem... realmente segue uma linha como é a receita do que é uma programação do futebol, né, vamos dizer assim, mas claro, com todo o twist, eu acho até com mais conteúdo que a gente cria
de vocês também aí, claro, diariamente com os jogos de vocês. Svevo, eu, claro, puxa, tive o prazer de acompanhar a chegada do LoL no Brasil, né? Nossa, eu estava lá na primeira festa de lançamento e depois, claro, em diversos momentos eu pude acompanhar realmente toda a evolução de vocês, até o fatídico 2015, que foi realmente aquele grande show no Allianz Parque, e daí, enfim, não parou mais. Conta um pouquinho pra gente, porque, Svevo, claro, vocês têm uma grande responsabilidade, né? O LoL é um dos grandes, um dos Tier 1 jogos do mundo, com audiências que ficam aí na casa de milhões. O brasileiro, que é um povo apaixonado, isso o Wesley sabe também, porque lá no Rainbow Six a galera brasileira é super ferrenha, e vocês têm essa responsabilidade de entregar cada vez um show diferente, uma melhoria, uma coisa nova pro pessoal, um pouquinho a mais. Conta pra gente como é que é um pouquinho dessa jornada. Como o Wesley falou, né? São vários tipos de jogos. Então, de um ano para cá, a gente finalmente colocou o S no nome, né? Então agora, além do League of Legends, tem o Valorant, então a gente também está agora no mundo do FPS, o Wild Rift agora, então também no mundo do mobile. Então são segmentos fantásticos. Então assim, com o LoL, como você disse, é uma grande responsabilidade. É um esporte que tem muita audiência, que tem muito impacto, muito engajamento. E o Brasil é uma região super estratégica. Então, só para você ter uma ideia, a Riot tem ligas em 13 regiões do mundo e o Brasil tem 2 ligas entre as 10 maiores. Então, hoje o CBLOL é a 4ª maior liga do mundo em termos de audiência, e o CBLOL Academy, ou seja, que dá acesso ao CBLOL, os times das franquias também disputam o Academy, é a 9ª em maior audiência. Então, se a gente pensar nas 10 maiores ligas de League of Legends do mundo, 2 estão aqui no Brasil. Então, realmente, é uma responsabilidade muito grande. Tudo acaba gerando um impacto muito grande. E quando o jogo começou aqui no Brasil, lá em 2012, já criou esse burburinho todo. E em 2015, como você mesmo lembrou, assim, a gente falou assim, bom, qual que vai ser o cartão de visitas? E lá naquela época, Léo, ainda tinha essa pergunta, e esporte é esporte? Ainda era necessário uma certa legitimação para o mercado. Para o público não, mas para o mercado sim. Então, para as marcas, para outras empresas, para outros parceiros. E ali foi um marco realmente, quando viram, olha, esse pessoal enche um estádio e vende todos os ingressos em poucos minutos. E aí quando começaram a ver as audiências globais, então, aonde uma final de um campeonato mundial, por exemplo, é maior do que campeonatos super tradicionais do mundo inteiro, seja de futebol, seja de basquete, enfim, das grandes ligas do mundo, estamos ali nos mesmos números. Então é um nicho, mas é um nicho gigantesco, né? E aí a gente, hoje na nossa operação, é uma coisa muito legal, porque como eu disse, tem jogos de vários segmentos diferentes, como o Wesley citou do FPS, que é o caso do Valorant, da Riot, também do Rainbow Six. É uma forma de você fazer transmissão. Quando o League of Legends é uma outra forma. Quando a gente fala de Wild Rift, que é mobile, já é completamente diferente. Então, a gente tem que pensar muito na experiência de quem assiste, de como que a gente entrega isso da melhor forma, de como que a gente faz todo o nosso conhecimento de produção e como a gente embala isso para a melhor experiência. E cada público é muito diferente. Nos esportes tradicionais, a gente ainda tem algumas fórmulas que são usadas e nos esportes a gente tem que criar. Eu brinco muito que a gente é o que era o surf na década de 70, o que era o skate na década de 80, que hoje já chegou no mainstream, e o esporte está a passos largos, e a gente já pode considerar mainstream também, porque com os números que o Wesley falou, que nós comentamos aqui, são enormes. Então é realmente um mercado incrível, e para a gente que veio do mercado de broadcast, de televisão, para as pessoas que acompanham aqui a SET, foi incrível também, porque abriu um novo mercado. Se falava muito, né, do declínio de algumas plataformas, e esportes veio e agora realmente já de alguns anos para cá, a bola da vez. Eu lembro que no começo,
lá no final de 2014, 2015, quando a gente conversava com os fornecedores, quando a gente conversava com os parceiros, eles falavam, mas não é possível que vocês precisam de tudo isso para fazer uma transmissão de videogame. E aí quando as pessoas viam a necessidade, a comparação era sempre assim, mas isso é muito mais complicado do que fazer futebol, isso é muito mais complicado do que fazer vôlei. Tecnicamente falando, e a gente falava, puxa, realmente é um outro universo, é uma outra necessidade. E a gente tem a sorte, a oportunidade de desbravar esse mercado, de desbravar esse conhecimento, de testar, acertar, errar, ouvir muito o feedback do público. Então aqui na Riot, assim, o nosso ponto principal é ouvir o jogador, ouvir se ele está satisfeito, a necessidade dele e incluir isso, adaptar a nossa transmissão, adaptar o nosso conteúdo. E isso acho que é muito legal. Hoje, a gente não trabalha em cima da tecnologia, a gente faz a tecnologia se adaptar às necessidades que o nosso público quer. Então, isso é realmente incrível, isso traz para a gente uma liberdade e possibilidades que são incríveis. Muito legal. Léo, só dizer um negócio, claro. Até para virar um papo. Esse lance, eu e o Zevo, quando a gente veio de televisão, a gente chegou, eu pelo menos cheguei, o Zevo deve ter passado por isso. Isso é legal, acho que para o pessoal que está acompanhando a gente aí na live, que são pessoas que também são interessadas em tecnologia de televisão, né? Eu vi, assim, no chat, um negócio que televisão não tem, que é o chat, que é o que a gente tem aqui agora, inclusive. O Felipe Mota mandou um abraço para nós, fez uma pergunta, daqui a pouco a gente tenta responder, mas isso existe e não existe em televisão. E aí eu via pessoas no chat falando, esse sinal está com o FPS baixo, esse sinal não está entrelaçado, esse sinal está em I, não está em P. Isso em televisão, quem faz televisão não tem esse feedback, entendeu, Léo? É um feedback muito mais técnico e que a gente tem que estar atento, como o Svevo falou. Então a gente tem que estar atento ao que o jogador necessita, ao que o jogo necessita para rodar de maneira plena e o que o espectador quer, que é um espectador muito exigente. O meu chefe, o diretor da área, que é o Márcio Soares, Márcio Canosa, ele fala que a todo momento a gente tem que trazer coisas novas, porque esse público quer coisas novas. E esse é um grande desafio aí que a gente tem na evolução dessa transmissão. Sempre propor novo, sempre propor o que é possível. Uma das perguntas do Felipe aqui que ele coloca é se existe uma ideia de alguns jogos terem um trabalho para serem mais jogáveis, vamos dizer assim. O LoL, por exemplo, é um jogo mais acessível que o Rainbow Six, porque o Rainbow Six tem que ter um computador mais adequado, o LoL já roda num computador mais simples, vamos dizer assim. Sim, as empresas sempre estão em busca disso, elas querem inserção, inclusão. Então, com certeza, existem desenvolvimentos para que a gente inclua mais pessoas nessas situações aí de jogar, assistir, se entreter com tudo isso aí. Eu acho que são vários desafios, né? Eu ia entrar neles agora. Obrigado, Wes, por ter mencionado. Eu vejo aqui duas perguntas bem legais aqui, e aí, claro, eu vou querer ver o comentário de cada um, mas assim, o primeiro, claro, cada jogo com a sua propriedade, né? Enfim, um é MOBA, outro é FPS, mas, por exemplo, o Rainbow Six não é um simples FPS, ele é um jogo que tem toda uma estratégia inicial, tem toda uma questão de movimentação, de preparação, antes mesmo que o round comece e tal. Então, assim, na verdade, o que eu queria saber, Wes, é assim, querendo ou não, vocês têm que entregar isso de uma maneira, na transmissão, que seja uma maneira, não só, claro, que continue tendo o entretenimento e reportando direitinho, demonstrando direitinho a parte competitiva, mas também uma questão até de educação, né? De você ensinar as pessoas a assistir aquele conteúdo. Fala um pouquinho do que é esse desafio aí com o Rainbow Six. Olha, então, isso é uma missão bastante importante, porque o Rainbow Six é um jogo que tem as suas características específicas, que tem que ter um entendimento pleno do jogo, né? É um jogo que você tem que ter o entendimento do jogador e do espectador, senão o cara vai assistir e não vai entender. Então, a gente conta com o quê, Léo? Com aqueles 60 profissionais. Naqueles 60 profissionais, tem o pessoal de conteúdo, que é expert nisso. Tem uma equipe para pensar isso. O apresentador, o nosso âncora, que é o Léo Bianchi, ele é um especialista no jogo e ele fala traduzindo. O nosso analista, né, que é o Ike,
ele fala de um jeito, eu sempre converso com eles, ó, vocês têm que ser coloquiais, têm que traduzir, isso é importante, eles fazem isso, naturalmente eles traduzem as situações, assim como os narradores, né, eles têm que explicar o jogo, traduzir o jogo, a parte técnica tem que fazer a transmissão de uma maneira que você veja o jogador, que você veja a ação do jogador, você tenha o replay recuperado. A história tem que ser contada, Léo, a história tem que ser traduzida. Quem faz isso? Os talentos, que a gente chama, né? Os talents, né? Que são os responsáveis por isso. A gente tem uma equipe muito boa aqui que faz isso. O Svevo também no LoL tem uma equipe grande, uma equipe boa, que tem que ter carisma, tem que saber falar com o público, tem que colocar esse jogo em comum com o público. A gente tem aficionados, mas tem muita gente que não é e que consome esse jogo. Então a gente tem que trabalhar para essas pessoas também, para o aficionado e para o não aficionado. Svevo, a gente escuta isso toda hora, né? Que o pessoal fala, normalmente até o pessoal mais velho fala, né? Pô, mas aí o meu filho falou para eu assistir ali, eu vi um monte de coisa colorida explodindo, não entendi nada, tal. Mas querendo ou não, tem é linear, né? Tem uma historinha que você sabe fazer esse caminho inteiro, né? Ele é linear e a gente sempre olha o conteúdo, Léo, da seguinte forma: você tem o cara que não sabe nada, está começando, você tem o cara que é absolutamente especialista e você tem a pessoa que entende um pouco. Então a gente sempre fica buscando aonde que está a nossa narrativa. Se eu for para os extremos, eu vou afastar o outro público. E como você mesmo disse, no caso do LoL, que é massa, são muitas pessoas assistindo, então tem de tudo ali dentro. Então tem desde o cara que é especialista até o cara que está começando. Então onde que a gente vai posicionar esse conteúdo? Isso é algo que a gente discute muito aqui, se estamos nesse ponto. Outra coisa que acho que é legal falar, por exemplo, agora, no caso do CBLOL, né, que a gente tem esse modelo de parcerias de longo prazo. Um novo público chegou. Então, como que a gente apresenta para um novo público? Outra coisa que é importante, o público se renova muito. Então, o cara que assistia o CBLOL há 9 anos, ele já não é o cara, a maioria. Então você tem sempre um público novo entrando, se renovando, quer dizer, você tem o cara que já está desde o início, mas esse público se renova muito. E aí, então, por exemplo, no caso do CBLOL, a gente começou a criar outras ferramentas. Então, a gente fez o glossário. Então, sempre que acontece alguma coisa, a gente ativa, seja nas redes sociais, no chat, na própria transmissão, para uma explicação para tentar ajudar essas pessoas. A gente fez algumas séries de como entender o jogo, de coisas até básicas, assim, olha, tá vendo todas essas informações que aparecem na tela? Pô, deixa eu te explicar o que é cada coisa dessa. Então isso a gente vê que ajuda muito na entrada. Por outro lado, a gente tem novos jogos. Então, no Valorant, a gente tem que explicar o jogo, porque é um jogo novo para todo mundo. Então, no começo, quando começou o VCT, era algo muito mais didático. Ao passar do tempo, a gente vai entendendo aonde está a maturidade do público entender o conteúdo, quem é esse público novo que está entrando, e aí a gente adapta a forma de contar a história. Que no final das contas, é contar a história. Como que eu faço ela ser mais acessível e mais agradável para quem está assistindo? Então a gente tem, obviamente, sempre essa preocupação. Agora, por exemplo, com o Wild Rift, é um outro público. Então, como que eu vou falar com esse outro público? Então, essa é a grande discussão e eu acho que esse é o grande ponto da questão. É como que a gente tem uma narrativa que atenda ao máximo de pessoas que assistem e seja agradável para quem está entrando. E obviamente, o grande desafio. Quem tiver essa resposta, por favor, me conta. Não, gente, eu acho que é muito legal, porque assim, querendo ou não, e vocês vão me dizer, porque vocês vieram da televisão. Até hoje, o Galvão vai lá e explica o que é o impedimento. Há quantos anos isso? E não tem jeito. E na Fórmula 1 também, o negócio do por que o carro está demorando para chegar, não sei o quê. É isso que você falou, Léo, uma renovação de público. E aí acho que o legal disso... Desculpa, acho que o legal disso é de como que você usa as tecnologias para te suportar nisso. Então, por exemplo, hoje, no nosso caso, a gente tem estatísticas que já deixam muito mais claro para quem está. Então, visualmente, o cara já está vendo. Então, isso já ajuda o cara que é mais raelo. O cara já bate o olho e já sabe. Então, eu posso deixar na voz do narrador uma explicação mais simples. Usando o exemplo da Fórmula 1, hoje o cara entra na curva, aparece lá 80% de chance de passar. Isso já ajuda pra caramba quem tá vendo. Fala, pô, vai passar, não vai passar, consegue, não consegue? Então, como que a gente consegue pegar a tecnologia e usar ela a favor do nosso conteúdo?
da nossa narrativa, de apresentar o produto para o cara. E eu acho que muito do que a gente conhecia de televisão era o equipamento pelo equipamento, ou a tecnologia pela tecnologia. E hoje, se ela não tem uma função muito específica, ou algo que vai realmente mexer a agulha do conteúdo, possivelmente ela vai ficar obsoleta, pelo menos nesse mercado. Eu acho assim, Léo, como o Isevo falou, você precisa, não é só o conteúdo da transmissão, tem que ter toda uma embalagem, você tem que ter VODs, que são conteúdos produzidos para ir nas redes sociais, para ir nos canais fora da transmissão também, de pessoas explicando, de pessoas colocando, inserindo essas pessoas que não são insiders dentro da categoria que a gente está propondo para eles, no caso nosso R6. E aí entra também no que o Isevo falou, vou dar um pitaco nisso aí. A tecnologia pela tecnologia. Talvez a gente não precise de uma câmera cinematográfica no nosso estúdio. Eu preciso de uma boa câmera. Preciso de uma câmera que traga uma boa imagem. Mas eu preciso trazer esse público de uma forma que a tecnologia proponha para ele novas informações. O que a gente usa aqui, traduzindo isso? A gente usa, porque a galera gosta disso, tanto no LoL quanto no R6. Quer saber quantos, vou falar em linguagem popular, quantos tiros o cara deu, quantas vezes ele morreu, o gráfico disso dentro de uma proposta de jogo, eles têm vontade, eles fomentam isso. Só que você tem que saber usar isso junto com pessoas que não entendem isso, que não gostam desses números, desse matematiquez aí. Então, e quem equilibra isso? Os conteúdos, os apresentadores, sabendo fazer esse casamento entre o que é conteúdo mais leve e o que é mais numérico, o que é mais para ficcionado, é um desafio. E a gente tem que lançar a mão de ferramentas tecnológicas que proponham isso de uma forma bacana para o espectador. Para isso, tem na minha equipe, na equipe de designers, pessoas de conteúdo, pessoas para automatização de gráficos. É uma demanda bastante grande. Eu sempre falo aqui para o pessoal também, como o finado Marcelo Rezende falava, dá trabalho, dá muito trabalho, põe no ar direito, porque dá muito trabalho até chegar no ar, viu, Léo? É muito legal isso. E, gente, uma coisa que eu acho muito curiosa claro, e você mesmo mencionou isso no início, o game, claro, nasceu digital, né? Nasceu nas plataformas digitais. Hoje são várias as plataformas de streaming que tem por aí. Mas, em um certo momento, foi abordado, né, e foi analisada essa questão de atingir as massas também nas mídias tradicionais, e aí passaram-se a acontecer também as transmissões, não só no digital, mas também na TV paga, alguns inserts na TV aberta também. Existe esse desafio, né, da TV aberta, de se conseguiríamos ou não, até pela questão da duração dos jogos, enfim. Eu queria justamente isso. Svevo, como é que foi, ou pelo menos me pontua o que é essa grande diferença e os grandes desafios de quando você estava só fazendo uma transmissão, por exemplo, para o YouTube, para a Twitch, e agora também tendo que conversar lá com o pessoal das emissoras e afins e colocando isso no ar também de uma maneira diferenciada. Claro. Léo, isso com a gente foi uma experiência muito bacana, até porque como o jogo e o campeonato ele já é mais antigo, a gente foi meio que ali, né, picando a mata. Vamos lá, vamos ver como que é. Então, a gente começou conversas muito lá atrás, assim, em 2016 a gente começou a fazer transmissões em TV e tal, e ali era um momento onde a televisão queria entender como atingir um público novo e um nicho novo. E a nossa conversa com eles foi o seguinte: abre o espaço que a gente entra com o nosso conteúdo. Então, por exemplo, em todas as hoje, nós aqui na Riot Games, nós estamos basicamente nas três maiores emissoras de TV por assinatura de esporte. A gente está no Sport TV, a gente está na ESPN, a gente está na Fox. Com produtos diferentes. Então, tem Valorant, a gente teve Valorant na ESPN, a gente tem TFT esse final de semana na Fox, tem League of Legends, tem Worlds que vai estar no Sport TV, então tem o CBLOL está no Sport TV,
toda semana, então a gente tem realmente esse contato muito próximo com as emissoras. Isso começou lá atrás. E eu lembro que a primeira vez que executivos de TV ou o pessoal da engenharia, de operações, vieram conhecer as nossas estruturas, foi muito engraçado, porque eles falavam, acho que na cabeça das pessoas, bom, vou encontrar meia dúzia de jogadores com alguns computadores na frente, é isso que eles têm. E quando eles viram switchers super high-end, caminhões de transmissão, eu lembro quando a gente foi fazer a final do CBLOL no Ibirapuera em 2016, foi logo depois da Olimpíada no Brasil. E o caminhão que estava fazendo aquela transmissão era um caminhão que tinha sido usado na Olimpíada. Então até o pessoal da Globosat falava assim, mas espera aí, é o mesmo equipamento? A gente falava, não, a gente tem que fazer um upgrade, porque tem muito mais necessidades para fazer esse evento. E ali acho que deu uma tranquilizada também, Léo, quando eles viram que tinham profissionais de mercado, que tinham estruturas bacanas e que tinha um conteúdo muito bem desenvolvido, essa conversa acabou acelerando. Então, por exemplo, hoje a gente tem zero de, vamos dizer assim, mão das emissoras dentro do conteúdo. A gente gera o conteúdo direto para eles, com todos os narradores, comentaristas, repórter, todos os conteúdos, é 100% produzido aqui dentro. Então isso facilitou bastante essa entrada, quando eles viram as estruturas. Obviamente, tem ainda diversos desafios, como você mesmo falou, de grade, enfim, tem muitas coisas específicas. E o público, também, a troca de público nas emissoras, né, o cara está vendo um esporte super tradicional, pula para esportes, então isso é um desafio dentro das emissoras, mas a gente tem visto um retorno muito bacana. Quando às vezes, por exemplo, a gente recebe relatórios de audiência e a gente vê a posição dos nossos produtos frente a outros esportes tradicionais numa mídia mais tradicional, e ele está entre as principais audiências, isso para a gente é um motivo de alegria, e para as emissoras também, de entender que abrir o espaço para que as publishers produzam o próprio conteúdo e coloquem na plataforma deles é uma decisão acertada. E acaba sendo ganha-ganha dos dois lados, né, Léo? Porque eles não têm o ônus da produção e de ter que ter toda uma estrutura, e a gente também, do nosso lado, não tem que adaptar o nosso conteúdo. Todos vocês sabem que se a gente mudar o nosso conteúdo para colocar na televisão, ou se a gente fizer um conteúdo absolutamente diferente, o nosso público não vai assistir. Ele não vai atrás, porque ele não é aquilo que ele quer ver. O que ele quer ver é aquele produto que conversa com ele, que escuta ele, que leva ele a sério e que ele é o principal jogador em todo esse ecossistema. Muito legal. Gente, assim, bom, Wes, quer falar alguma coisa ainda dentro desse tópico? Não, eu acho que assim, realmente eu tive uma experiência na Game XP, a segunda Game XP que a gente fez. A primeira a gente só enviou o sinal para a Globo. A gente chegou lá, o pessoal do Omelete já tinha a estrutura técnica do Omelete, eles locaram equipamentos de mercado que atendiam a transmissão. A gente mandou o sinal para a Globo. Ótimo, beleza. No ano seguinte, a Globo colocou os caminhões e os profissionais dela para fazer a Game XP. Corte de câmera, transmissão, stream. Foi muito bacana ver eles tentando entender esse público, tentando entender esse método de transmissão que tem tantas peculiaridades. E um desafio para eles, porque eles tiveram que fazer diversos jogos diferentes. Eles fizeram vários jogos ao longo daquela semana de Game XP. Então, isso é bacana de ver, Léo, e essa integração ela existe cada vez mais. Só que o Izevo colocou um ponto importante aí do conteúdo. A gente tem cada vez mais players interessados nesses conteúdos. E eles têm que entender que não tem essa adaptação à TV. Nós temos o nosso formato, nós temos o nosso conteúdo. E o nosso público consome isso. Se você mudar esse formato, essa proposta, corre o risco dele não assistir esse conteúdo num outro player. Então esse é um desafio do momento agora. Você tem muitos players interessados de canais de televisão, de TV aberta, só que eles têm que compreender essa linguagem que é a mais adequada para essa audiência. Não simplesmente colocar em grade, entendeu? Não simplesmente colocar em grade. Só adicionar uma coisa em cima disso, eu queria salientar uma grande importância da televisão nessa história, que é o seguinte: hoje a gente produz o conteúdo e a gente vê as plataformas como, literalmente, é uma plataforma de exibição. Então, a gente não olha com mais ou menos importância para a televisão, para o YouTube, para a Twitch, para a Nimo,
para a plataforma que seja. Todas elas têm a mesma importância. O que é muito importante da televisão, principalmente, é a abertura com marcas e grandes empresas. Ainda você tem um impacto de mercado muito grande nesses locais. Então, assim, temos que sim olhar com muito carinho para essas parcerias. Então, de novo, é possível a gente ter um modelo ganha-ganha e eu acho que a gente está indo a gente segue num caminho muito legal. É inevitável, eu diria. É inevitável. Foi legal que dentro do que vocês falaram já respondeu uma das perguntas também aqui, da questão de TV aberta, né? Até porque que a gente ainda não está vendo mais conteúdo na TV aberta e sim mais na paga. Eu acho que, querendo ou não, né, gente, já tem uma evolução, que na própria paga, a gente lembra muito bem que o esportes era no canal 10 ali dos esportes e foi cada vez chegando mais e agora, poxa, já está em canais principais. E outro comentário também, isso até de experiência própria, uma das emissoras, quando a gente trabalhou junto com eles falaram para a gente que os esportes, eles davam um grande pico de audiência nos reruns. Ele é um grande conteúdo de reprise, para que eles usavam para preencher as tardes, alguma coisa assim. Então, além da live, claro que também tem uma grande audiência, pegava o rerun. E a gente vê isso também acontecendo nas plataformas digitais. Então, por exemplo, os VODs são super assistidos. Então, o VOD tem uma audiência muito grande. Então, tem o impacto do ao vivo, sem dúvida. Assim, o foco é o ao vivo, mas o VOD tem uma grande importância. O que a gente tem que sempre tomar cuidado é de não migrar essa audiência. Porque, obviamente, quando você migra essa audiência, você tira o senso de urgência dela. E aí, tirando esse senso de urgência, você deixa ela mais suscetível a ir embora. Então, o ao vivo ainda é o grande negócio e vamos combinar, né? Legal. O cara que ama o esporte, que ama o time, que ama o jogador, ele quer saber ao vivo a hora que aconteceu, né? Ele quer ver ele quer ver jogo, isso aí. Ele quer ver sangue, ele quer ver o negócio rolando ali. Gente, ó, tem 3 tópicos ainda que a gente separou e o tempo tá correndo, então eu vou tentar, agora eu preciso da ajuda de vocês, hein? Porque eu quero falar ainda. Porque, sério, vocês dois, olha lá, vocês inventam um monte de coisa. O Svevo foi pro Pão de Açúcar fazer evento. Tem fotos. E tem fotos aí, né? Então, assim, eu vou querer escutar dessa experiência que foi vocês fazerem a produção numa área, entre aspas, vou falar, claro, hostil, tecnologicamente falando, obviamente, uma área linda. Não, mas faz sentido. Para levar a coisa lá para cima é bem complicado. Total, imagino. E eu acho que, querendo ou não, para você, né, Wes, tem um momento especial e importantíssimo para vocês, que também foi o grande evento de vocês no Rio de Janeiro, na Genesse Arena, que foi, eu acho que o mais grandioso até hoje do Rainbow Six aqui no Brasil. Então, pincela um pouquinho cada um de vocês sobre esses 2 momentos aí. Vai lá, Svevo. Então, vamos lá. Eu vou pedir algumas fotos e eu vou começar para até mostrar um pouco da diferença de como a gente pensa os eventos. Por exemplo, esse aí é também na Genesse, foi a final do CBLOL de 2019. Então, aí é quando a gente tem esses eventos grandiosos, que chamam a atenção, que todo mundo vê, com aqueles grandes shows de abertura, 10, 12 mil pessoas lá dentro, super fanáticos, e ainda com o Flamengo sendo campeão no Rio de Janeiro. Então aí, para você que está assistindo, que gosta de broadcast, conhece broadcast, aí é fazer o jogo no estádio. Aí é fazer o jogo no estádio, é colocar câmera, microfone para tudo que é lado, muita tecnologia. Se puder passar, por favor, para a próxima foto, aí que eu estava falando do show de abertura. Aí é esse uso da tecnologia pela transmissão. Então você tem uma pessoa performando ao vivo junto com telas e os gráficos entrando e tudo mais. Então isso traz um dinamismo para o show e para a produção e broadcast muito grande. Então esse é o modelo que a gente sempre operou até a pandemia. Se puder passar, por favor. Quando deu a pandemia, estamos presos, estamos em casa, e aí o que a gente vai fazer? E aí a gente viu ano passado uma grande oportunidade que era, já que a gente perdeu um pouco dessa conexão com a cidade, como que a gente se reconecta com ela? E a gente não ia ter público pela primeira vez na final do CBLOL, aquilo era uma coisa que ficava na nossa cabeça, a gente falou, bom, e se a gente fizer a cidade ser o nosso público? A cidade vai virar arquibancada. E aí a gente começou a desenhar, chegamos nesse formato de levar para cima de um prédio, mas só levar para cima de um prédio, o que mais a gente pode fazer? Se puder passar a foto, por favor. Aí a gente tinha uma antes, mas não tem problema, se puder retornar. Ali atrás tinha
a ponte estaiada, então a gente iluminou a ponte estaiada, ela fazia parte da dinâmica da transmissão, enfim, a gente buscou usar todos os recursos do local. E aí vocês podem imaginar o que é subir num prédio comercial com toda essa estrutura. Enfim, uma maluquice. Se puder passar para a próxima, eu falo um pouco do Rio de Janeiro. E aí, esse ano, a gente falou, bom, continuamos em pandemia, achávamos que a gente ia sair, bom, estamos saindo, né? Olhamos já uma luz aqui no fim do túnel, então a gente quis levar para um local icônico, que as pessoas se identificassem com ele, e aí veio a ideia do Pão de Açúcar. Aí você falou, Léo, deve ser uma maluquice, só para você ter uma ideia. Só de viagens de bondinho foram mais de 150 para subir com todos os equipamentos. Foram quase 30 toneladas de equipamento lá em cima. E aí vários outros desafios. Equipe reduzida, estamos na pandemia, então todos os protocolos sendo feitos. Outra, a gente não fecha o Pão de Açúcar, então continua tendo movimentação de turistas. Como que a gente faz isso em segurança, que não atrapalhe a produção, que não coloque em risco? Vocês sabem, todo mundo que está assistindo a gente aqui sabe que subir um evento desse porte não é simplesmente ligar uma câmera, você tem equipamentos pesados, você tem que ter uma equipe de segurança muito grande, de montagem, de setup, de testes, enfim, de produção e de desmontagem. Então isso gerou muitos desafios. Agora, aí as coisas ajudam, né? Então quando a gente consegue ter a taça sendo levantada com o pôr do sol bem atrás, porque acho que ali é a cidade falando, bom, vocês tiveram a decisão certa de fazer. E, por exemplo, uma grande diferença de fazer um evento assim para um evento numa arena. No evento numa arena, caminhão de transmissão, você tem várias facilidades. Quando você faz um evento desse, você não consegue cabear até lá em cima e você não consegue subir com o caminhão. Então, a gente começa a trabalhar com muito flypack, muitos racks já saem montados da nossa sede, tudo já tem que estar muito bem conectado e bem testado, com um setup já meio que pronto. Você chega lá em cima, ou você está num ambiente desse, você tem poucos recursos de conseguir trocar algo ou buscar algo. Quer dizer, você tem que estar muito bem planejado. Então, acho que para fazer esse tipo de evento, assim, a palavra é planejamento e claro, sempre torcer para um tempo maravilhoso que nem esse, né? Nos 2 anos. Imagino, se ventar demais, se chover, se não sei o que, imagina a loucura que deve ter sido aquilo. Vou te contar uma história sobre essa final rapidamente do Rio. A gente fez a final e o tempo foi maravilhoso, não tinha uma nuvem. No dia seguinte, na desmontagem, a gente não conseguia ver do Morro da Urca ao Pão de Açúcar, porque fechou o tempo, acabou, não tinha o que fazer. E a gente ficava olhando e falava assim, olha, por 24 horas não ia rolar. Ou se chove torrencialmente, quer dizer, ou se venta pra caramba, pode fechar o bondinho. Então existem tantas coisas que você tem que levar em consideração. Num evento como esse, a gente fica fazendo tracking de meteorologia mais de 40 dias. Mesma coisa foi feita no passado. Por exemplo, a gente usa realidade aumentada. Se você está usando realidade aumentada no ambiente aberto, como que vai ser a colorimetria daquela arte? Então a gente tem que ficar vendo dia a dia a mudança da luz, como que o sol vai estar, naquele momento do roteiro que vai entrar. Então tem coisas tão específicas para fazer isso acontecer, que quem está em casa não imagina, mas acho que quem está assistindo aqui deve gostar pra caramba dessa coisa. Você imagina lá, 30 dias fotometrando todo dia, vai estar essa luz, vai estar essa luz. E aí você faz uma projeção, é bem legal. Muito legal. Wes, eu vou querer usar o que você, claro, já vai falar da Genesse, mas então eu já vou linkar com outro assunto, você vai me falar os dois, então. Eu queria fazer com certeza, porque assim, óbvio, Rainbow Six a gente sabe que tomou de assalto total essa cena do FPS, os brasileiros campeões mundiais, então equipes internacionais que têm as suas sedes aqui no Brasil, enfim, realmente o Brasil é um grande player do cenário de Rainbow Six. E aí, claro, ter essa responsabilidade, vocês acabam tendo que vir junto com essa questão da produção e da entrega também, nos mesmos patamares, nos mesmos níveis que acontecem lá fora. Eu queria aproveitar para você, claro, eu usei a Genesse no início, mas aí você obviamente menciona qualquer outra transmissão que vocês fizeram, mas comparando, como que está hoje vocês aqui com essa entrega do Rainbow Six brasileiro com as entregas dos mundiais?
Ó, vou tentar resumir aqui vários itens, Léo, tentar até sintetizar dentro desse que você colocou, mandar um abraço para a Laila Rodrigues, para o Luiz Leite, o Vinícius Lazarete, que estão fazendo perguntas aqui que eu vou tentar abordar aqui nessa resposta, né? Eles fazem várias colocações aqui. Ô, Léo, na verdade, então, é isso também, né? Eu vou lançar essa aqui agora, a hora que você estava falando veio na cabeça. É o R6 Storm, né? A gente está vivendo essa fase aí, como teve no surf o Brazilians Storm, agora a gente está vivendo o R6 Storm, porque realmente os times de R6 brasileiros estão dominando o circuito mundial. E é um circuito bastante disputado. É um circuito. O brasileiro tem facilidade para jogar FPS. Quem joga FPS sabe disso. Desde do CS a gente já tem esse histórico, né? E a gente disputa cabeça a cabeça os melhores postos no mundo, falando em jogabilidade, em disputa mesmo. E aí eu remeto para o que você perguntou, né? Que são as transmissões, né? Como o Svevo falou, a gente trabalha com excelência de transmissão e a gente gosta disso, a gente gosta de fazer evento, a gente gosta de desafios, de arriscar. Claro que você tem ambientes mais controlados e menos controlados. Hoje, os eventos que existem ao longo globalmente falando em R6, Majors, Six Invitational, que são eventos que têm uma produção grandiosa, hoje eu posso dizer, Léo, e o Svevo também pode confirmar isso em relação à parte de produção da Riot, a gente faz no mesmo nível ou melhor, tá, Léo? Tanto a parte de broadcasting, quanto a parte de stream, quanto a parte de TI, quanto a parte de organização de ligas, quanto a parte cenográfica, quanto a parte de eventos, shows, nós conseguimos estar na mesma página dos nossos parceiros globais. Então, se a Liga Europeia, a Liga Americana faz um show de nível 10, nós aqui no Brasil conseguimos fazer um show de nível 10 também, atraindo aí uma das perguntas que foram colocadas aqui, parceiros não endêmicos. Ainda existem algumas restrições, mas cada vez menos. Os parceiros não endêmicos estão participando cada vez mais desses eventos grandiosos que nós conseguimos fazer no nível de produtores, de parceiros internacionais. Para você ter uma ideia, Léo, infelizmente a pandemia não derrubou isso, mas em 2020 era para a gente ter uma Pro League no Brasil. Estava agendada a Pro League no Brasil, mais uma, né, que a gente faria no AMB. A gente já tinha até o local reservado. Tivemos que abrir mão porque a pandemia não permitiu. A gente ia ter mais 2 grandes eventos aqui no Brasil que foram impedidos de serem realizados devido à pandemia. Eventos globais que seriam produzidos pelas pessoas aqui, por mão de obra brasileira, tá? Claro que tem uma intervenção grande dos participantes gringos, vamos dizer assim, mas a gente ia produzir aqui do Brasil, né? Então, esse nível de técnica, nós brasileiros já dominamos e podemos propor para o restante dos publicadores. Uma história rápida lá da Gionesse, que foi um evento, a gente teve SpiderCam, teve um palco grandioso, multicâmeras, mais ou menos dentro da linha do que o Svevo mostrou aí para vocês. Eu lembro que eu convidei um amigo meu de televisão, o Nivaldo Prieto, posso falar o nome dele porque ele é amigo meu do Svevo aqui. Falei, ele estava morando no Rio na época, ele trabalhava na Fox, né? Ô Prieto, vem aqui, teu filho joga game, né? Joga vários jogos, você não quer trazer ele aqui para ver o evento? E o Prieto ele não tem conhecimento, ele não vive isso. Ele falou, legal, Wesley, vou sim, você arruma ingresso pra gente? Arrumo, vem pra cá, você e teu filho. Aí ele me ligou no meio do caminho, Wesley, não consegui almoçar aqui com meu filho, mas vai ter lanche aí, tem onde a gente comprar lanche? Aí eu falei, pode vir que tem McDonald's, Burger King, tem lojas, tem museu, tem... Aí a hora que ele entrou naquele ambiente, Léo, que ele viu aqueles batecos batendo, ele viu aquele show de luzes, ele viu aquele palco, ele viu a transmissão, ele viu os efeitos gráficos, o sincronismo do in-game com o público, aquele sensação que você conhece tão bem. Ele falou, o que é isso? E eu acho que é esse o caminho. Mais pessoas estão conhecendo, estão vendo isso e estão sendo impactadas. E no Brasil a gente consegue impactar, como em qualquer outro lugar do mundo, em termos de estrutura de broadcast, em termos de produção de evento, tenho certeza disso. Eu tenho até uma curiosidade também, porque quando a gente fez o evento, quando eu trabalhava com a ESL, que é uma das grandes produtoras aí de esportes do mundo, e a gente fez um evento internacional deles no Brasil, no Mineirinho, em 2018,
É curioso que eles falam, e falaram por muito tempo, que o material captado e tudo que aconteceu lá dentro gerou um material visual que eles ficaram usando por muito tempo como material de vendas até da ESL pelo mundo, porque o brasileiro, claro, aí junta tudo isso que vocês falaram, da tecnologia, das soluções, dessa super entrega, e aí na época ainda pré-pandemia, enfia o brasileiro ali no meio, aquela torcida apaixonada, que dá show realmente em todos os eventos que a gente realiza, e poxa, vira isso, vira imagens que ficam para a história realmente, né? Mas assim, agora para os dois, hein? Para onde que vai isso aí? É realmente uma interação maior com a TV aberta? É uma coisas mais mirabolantes acontecendo o tempo inteiro? Eu lembro que eu falei com um colega seu uma vez, se não me engano, em Porto Alegre, Svevo, que eu não estava num dos eventos de vocês, e eu falava, poxa, mas isso aqui vai. Agora vocês vão para onde? Vocês vão para 20 mil pessoas, 50 mil pessoas? E querendo ou não, a resposta dele foi muito legal, porque ele chegou e falou, poxa, lembra, Léo, que a gente está fazendo uma entrega para televisão, para tela, né? Para tela. E na verdade tem um número que é um número legal para você aquecer essa tela, né? E você ter realmente o pessoal que está em casa também podendo se sentir como se estivesse ali na ação. Mas assim, deixa a gente imaginando para onde que a gente vai com as novidades e com esse carinho todo que a gente quer entregar para os entusiastas dos esportes. Bom, eu primeiro concordo plenamente com isso. Assim, evento bom não é necessariamente um evento gigantesco. Evento bom é evento bom. Então a gente e a Riot a gente estava muito nessa discussão, porque todo ano era um evento maior, e aí chegou uma hora que a gente falou, bom, precisa ter um limite isso aqui. E como eu estou falando a todo momento, assim, o nosso grande negócio é a experiência do jogador, tem um ponto do evento que a experiência passa a ser ruim. Então como que a gente entende esse ponto em relação ao evento? Quando a gente estava falando de transmissão globais também, concordo plenamente com o que o Wesley falou de equipes. Hoje a nossa equipe opera os eventos globais também. Então agora no Mundial temos gente lá, no Masters de Berlim tínhamos gente lá, em todos os mundiais pré-pandemia a gente tinha equipe local, por exemplo, no Mundial da China a gente levou mais de 18 pessoas daqui, mesma coisa no Mundial dos Estados Unidos, enfim, Coreia. Não para só fazer o sinal do Brasil, mas para trabalhar no evento global. Então, assim, hoje a gente pode considerar que estamos no mesmo nível de todos os eventos globais e acho que isso é reconhecido no mundo inteiro. E para onde vai, Léo? Eu acho que ele vai para cada vez mais ouvir o público e a gente vai forçar as tecnologias cada vez mais a elas serem feitas não só para a melhoria do que já existe, mas para como que a gente vai aumentar a capacidade de levar informação, de como que a gente vai conseguir agilizar ainda mais a entrega de conteúdo para os jogadores. No nosso caso, a gente tem vários planos aí, logo, acabando essa pandemia, a gente está louco para apresentar para o público, mas eu acho que o caminho ainda é gigantesco, e sendo bem sincero, acho que ninguém sabe exatamente onde isso vai parar. Querendo ou não, falando em CBLOL, são 10 anos. Quando a gente fala de 10 anos em esportes, poxa, 10 anos já é um tempo bastante considerável para um campeonato. Mas se a gente colocar isso como um esporte, um campeonato que só tem 10 anos, aonde já está, imagina daqui a mais 10, daqui a mais 20, daqui a mais 30. A gente olha para todos os nossos esportes como conteúdos e como transmissões que durem por gerações. Hoje no CBLOL a gente já começa a ver pais levando filhos. Então isso é muito legal. Então aonde isso vai parar, realmente, daqui a uns 10 anos, talvez a gente possa ter uma ideia, porque vai crescer muito ainda. Boa. Wes? Eu não sei, Léo. Eu tenho, assim, a gente vive discutindo aqui, é uma questão sem muitas respostas e com algumas respostas. Eu acho assim, foguete não tem ré, né? Não dá ré, não tem jeito. Você tá montado nesse foguete já tem um tempo, Léo, e aí você sabe como é que é. Eu acho o seguinte, eu não sei dizer como um novo streamer, de repente, viraliza, estoura e abre uma live e dá 30 mil pessoas na Twitch. Se você me perguntar como isso acontece, eu não tenho essa resposta. É difícil. O que eu acho assim, a gente tem que trabalhar,
tentando entender da melhor maneira esse público aí, como o Svevo falou, as necessidades, as ansiedades, e eu acho que o mercado, os players que não estão embarcados ainda nesse segmento, irão embarcar inevitavelmente. Isso eu não tenho a menor dúvida. Como o Svevo disse, não sei se vai ser daqui 1 ano, 2, 10, mas isso é um segmento que quem estiver fora vai estar fora da festa. Eu penso assim. Boa. Eu queria responder... No meio do que fala, Svevo. Vai, não, só vai lá, uma coisa, no meio que o Wesley estava falando, eu acho que, tradicionalmente, a gente sempre esperava grandes eventos para ver novidades. A gente sempre esperava uma Olimpíada para ver uma câmera nova, a gente esperava uma Copa do Mundo para ver uma mudança. E eu acho que agora a gente tem um segmento onde a pessoa vai ver a grande mudança no CBLOL, no Rainbow Six, dia a dia, no Valorant, no Wild Rift, enfim. A mudança agora ela é constante. Acho que antes a gente tinha ciclos de mudanças, a gente tinha ciclos de implementações de tecnologia. E eu acho que agora isso vai ficar perene. É dia a dia. Gente, dia não vamos esquecer um fato muito importante aí, principalmente para nós aqui dessa questão de tecnologia e transmissão. O primeiro prêmio Emmy que um eSports, uma categoria de esportes, um game ganhou, que foi realmente o League of Legends, com a final lá foi no Ninho do Pássaro, né? Com o dragão. Estávamos lá. O dragão e deixa eu contar uma coisa. Esse dragão, parte do planejamento, a gente estava junto foi durante o MSI aqui no Rio de Janeiro. Da implementação daquilo, de como que aquilo ia rolar. Então, assim, foi quase 1 ano para fazer dar certo. E realmente, assim, acho que ali foi uma grande mudança do mercado também. Quando as outras emissoras falam, peraí, uns caras que fazem um stream, põe no YouTube e ganham um Emmy, não faz sentido. Isso realmente foi legal. E que bom que vieram outros depois. Não, é um milestone, com certeza, é realmente fenomenal. Deixa eu fazer umas perguntas aqui, vamos lá, que eu acho essa é legal. O Wesley tocou um pouquinho, mas Wesley, responde essa para mim aqui, ó, do Fagner. Como que vocês veem a carência de cursos de capacitação profissional em esportes e o que acham que pode ser feito para quem está em busca de uma oportunidade na área? Sempre aparece, né? Muita gente realmente perguntando sobre qual é a oportunidade na área, porque eu acho que uma das coisas que a gente mais tenta desmistificar, né, gente, que é essa questão de que, assim, trabalhar com games não é só você ser um pro gamer ou um pro player, que é o sonho, claro, de todo mundo, mas é isso, olha aqui, ó, são profissionais de diversas áreas. Fala aí, Wes. Ô, Fagner, aquele abraço. Borbulhas de amor, hein, Fagner? É o seguinte, eu gostaria até de destacar aqui, Léo, eu dou aula na Metodista, fui aluno da Metodista, o Svevo também é aluno da Metodista. E eu acho engraçado que a gente fez jornalismo lá, eu dou aulas de jornalismo, e eu perguntava sempre antes, né? E aí, o que você quer ser, né? Naquelas primeiros semestres. Aí eu quero ser jornalista esportivo, eu quero ser repórter esportivo, eu quero ser 10 falavam esporte e 2 falavam quero ser de economia, quero ser de política, né? Hoje você já vê vários levantando, eu quero trabalhar com game, eu quero trabalhar com esporte, eu quero trabalhar com o mercado gamer, e realmente existe mais uma formação autoral realmente que essa galera tem, essa galera se prepara. Não existem cursos para caster, não existem cursos para streamer, não existe curso para você ser um influenciador digital. É uma coisa muito autodidata que acontece nesse mercado. E hoje, claro, você tem que tentar se colocar em outras posições de ação. Por exemplo, se você quer trabalhar com audiovisual, câmera, ser um videomaker, você tem espaço nesse mercado. Se você quer ser um diretor de TV, você tem espaço nesse mercado. O roteirista, você tem espaço nesse mercado. Ele atende todas as categorias de funções audiovisual. Então, pessoal, não fique ansioso, falar, existe um curso para eu trabalhar com esportes? Não, existem várias possibilidades. O mercado é amplo, a entrada eu tenho aqui na Ubisoft, pessoas que eu contratei que eram meus ex-alunos de jornalismo, eles não tinham especialização em esporte, mas eles gostavam do tema, eles gostavam do mercado, eles se colocaram em funções dentro desse organograma de trabalho que a gente tem numa redação
de transmissão de esportes. Então, é estudar comunicação, é estudar TI, é se especializar em o segmento que você mais gosta, que com certeza esse segmento que você mais gosta vai ter um braço de trabalho nesse mercado que a gente está, que vocês estão assistindo aí, que você está perguntando para se inserir nesse contexto. Aí eu até completo com uma pergunta. Fala, Svevo, imagina. Só complementando o que o Wesley fala, como não tem um curso para você trabalhar com basquete, com surf, com skate, você vai trabalhar no que você quiser dentro daqueles segmentos. O importante é você não ter preconceito com o segmento. Você olhar para ele da mesma forma como tradicionalmente o cara olhou para o futebol, que o cara olhou para o basquete, que o cara olhou para o tênis, e aí você vai ter seu espaço. Muito legal. Não, eu ia completar porque o Felipe aqui também, o Felipe Mota, perguntou até de cargos em geral, né? Enfim, a Ubisoft está hoje com quantos funcionários aqui no Brasil, Wes? São mais de 90, se somar, porque aqui assim, né, Léo? A gente tem uma base aqui na Moca, que é o estúdio e a redação de esportes, que atende só R6. Mas tem o escritório lá da Vila Olímpia que tem marketing, tem pessoal dos outros jogos. A Ubisoft é uma publisher que tem muitos jogos. Cara, vou falar que se somar tudo, até as pessoas terceirizadas, é mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas, com certeza. Svevo, como é que tá a Riot aí? Cara, com todos os nossos parceiros que fazem toda a mágica acontecer, a gente pode colocar mais de 200 pessoas. É isso aí. Bom, eu só na BBL... quando a gente chega num evento, isso passa de 300 isso aí é isso. Isso extrapola. Isso aí explode, explode. Lá na BBL nós somos 160 e também, enfim, realmente, e aí respondendo a sua pergunta, Felipe, tem os advogados, marqueteiros, como o Wesley falou, vendedores, pessoal de finanças. Então, assim, dá para você ter feito o seu, digamos assim, a sua educação, ou a sua trajetória tradicional, vamos dizer assim, mas vir trabalhar na indústria de games. A indústria de games, ela é uma indústria tradicional já. Então, existem cargos como qualquer outro. Bem colocado isso. Tem até uma pessoa aí, Léo, a Laila, que ela é advogada especializada em... que ela até colocou umas perguntas Direito aqui gamer. no chat. Isso, tá vendo? Tem de tudo. Ó, tem uma para vocês aí, deixa eu ver, Svevo responde essa aqui, ó, do Igor Moraes. Manda. Com a evolução dos jogos e as maiores demandas de produção, como está a questão do broadcast no mundo gamer, uma vez que até bem pouco tempo atrás, tudo da produção audiovisual era feito baseado no PC. E eu acho que você até falou isso, né? Que agora o negócio é super high-end, né? Agora é super high-end. Assim, a gente usa muitos equipamentos tradicionais, então hardwares mesmo tradicionais. Agora, uma coisa interessante foi a evolução das tecnologias durante a pandemia. A pandemia acabou acelerando muitos lançamentos, acabou acelerando muitas formas de trabalho, inclusive foi muito importante para profissionais que vieram do mercado mais tradicional, no meu caso, do Wesley, aonde a gente, eu vou falar estava acostumado, mas aonde a gente tinha uma forma de trabalho e de workflow, principalmente, dentro do que era feito em televisões, em produtoras, enfim, nos grandes eventos também. Agora a gente teve que reaprender a fazer de uma outra forma, remota. E aí você falou assim, dos PCs, hoje você tem equipamentos hoje que são baseados em PC e muita coisa na nuvem que todas as emissoras estão usando. Parte de streaming, de conexão ponto a ponto, de comunicação. Comunicação sempre foi uma coisa super complicada e que evoluiu absurdamente nos últimos anos. A parte de compartilhamento de vídeo, a parte de integração, quer dizer, tudo isso aumentou muito durante a pandemia também, mas com toda a evolução de nuvem, enfim, tudo mais, isso aumentou. E a coisa legal é que os equipamentos que antes só estavam disponíveis para as grandes empresas, agora estão disponíveis para todo mundo, o que é muito legal, porque o que vai diferenciar é a qualidade do que você faz, não é o equipamento que você tem. Há alguns anos, né, o equipamento fazia muita diferença. Hoje você já consegue, com equipamentos mais acessíveis, produzir uma qualidade muito boa. Então, o que vai diferenciar é o profissional. Então, acho que isso é uma coisa muito legal para esse momento. Agora, aqui, por exemplo, na Riot, a gente tem um grande mix. Então, a gente usa um pouco de tudo
desde coisas muito mais tradicionais, frames, matrizes, switchers, enfim, mesas de áudio, tudo isso até muitas coisas na nuvem. E coisas híbridas. Então, por exemplo, hoje parte gráfica, a gente tem 3 tecnologias diferentes de gráficos na mesma transmissão. Então isso para a gente também é um aprendizado e uma evolução assim, dia a dia para a gente estar sempre com a cabeça aberta de absorver essas novas possibilidades. Muito legal. Eu queria até também falar, claro que a gente falou aqui de futuro, né, para onde que estamos indo e tal. Eu acho, e aí vocês me dizem se vocês concordam ou não, um dos lugares que para onde que a gente está indo é a gente ter as arenas fixas também. Então a gente tem arenas hoje como a própria Max Arena que o Wesley citou aí, que também recebe jogos já com público em uma maior quantidade, tem a On Stadium, tem a nossa Arena do Pacaembu que a gente está construindo, que a gente quer que seja aí um grande marco do esportes no Brasil e no mundo. Então, enfim, eu acho porque arenas fixas, de repente, vai trazer um raciocínio aí de que aqueles grandes eventos ou aquelas ativações com bastante público que aconteciam 1 ou 2 vezes ao ano, passe a acontecer com mais frequência. O que vocês acham? Eu acho assim, Léo, concordo. E acho que, inclusive, tem público para isso, né? Por exemplo, há um tempo atrás, se você me falasse, vamos fazer um presencial e a gente vai vender 2.000 ingressos, eu achava, será? Vende. Você tem público para consumir isso num local fixo. Eu ainda tenho dúvida da frequência, né? Da frequência, da variação, da disponibilidade de eventos, se você vai ter um preenchimento full, dependendo do número de vagas que você oferecer. Mas com certeza eu acho que você ter a casa própria para os amantes do esporte faz todo sentido. Faz todo sentido. E além das arenas, como você citou, eu acho que logo, a gente já vê isso fora do país, a gente vai começar a ter organizações tendo as próprias arenas. Hoje, sim, por exemplo, o Palmeiras tem um estádio dele, o Corinthians tem um estádio dele, o São Paulo tem um estádio dele, o Flamengo, enfim, os times têm seus estádios, ou os locais onde eles recebem os jogos tradicionalmente. E isso eu acho que é algo que vai acontecer, já tem várias experiências na LPL, na China, isso né, o Home and Away é super já difundido já há alguns anos. Então, acho que além das arenas fixas, tem as organizações se preparando também para isso, e aí vai ser um novo desafio para a gente, como publishers e organizadores, se adaptar a esse momento. Porque nós vamos ter que ir a eles, né? Nós vamos ter que... Não, só para finalizar, Léo, nós vamos ter que ir a eles, a esses lugares, e não eles a nós agora, porque a gente faz e traz eles, exatamente, né? Vai ser um movimento inverso. Não, mas seria demais a gente realmente poder ver essas arenas todas aí pipocando no Brasil inteiro e a gente começar a ter muitos mais eventos presenciais, baratear o custo, né? Poder realmente ser algo bem factível, né? Realmente virar como futebol. Vai ter a rodada. Eu gostei do baratear o custo, que todo mundo fez assim, ó. Claro que tem que baratear o custo, não tem jeito, esse é o princípio. Tem que ser popular. É o comentário popular que você falou, o Svevo. Hoje realmente é mais fácil e mais barato você fazer uma partida de futebol do que você fazer a final do CBLOL, pô. Mas muito mais tranquilo. Poxa, muito mais simples. Aquela estrutura toda que foi a final do Mundial do Free Fire também, lá no Rio de Janeiro, que foi sensacional, tá? Sim, pô, vai uma verba gigantesca ali. Então, assim, a hora que começar a chegar num balanceamento de você poder fazer um custo-benefício que encaixe melhor nas verbas, e claro, as verbas também publicitárias e todas dos parceiros vindo mais fortes cada vez mais, poxa, aí é golaço. A gente vai fazer cada evento e aí bora tocar um monte de evento presencial todo ano. Gente, foi demais essa conversa. Eu acho que realmente todo mundo que acompanhou e todos vocês que vão assistir os VODs depois vão curtir bastante esse papo que eu pude ter aqui com 2 feras do broadcast de esportes, o broadcast aí desse nosso segmento que a gente curte tanto. Svevo, Wes, foi um prazer ter vocês aqui comigo nesse painel e, bom, espero que a gente se reencontre muito em breve. Fala, Svevo, palavras finais. Muito obrigado. Espero que a gente possa ter mais desses, espero que logo a gente faça isso presencialmente também para poder
deixar de fazer tudo remoto e logo a gente está junto, que a gente consiga voltar a fazer os grandes eventos, que a gente tenha o público perto da gente, que a gente consiga aumentar a nossa produção, que a gente consiga levar coisa nova, novidades, tecnologias, enfim, que a gente consiga entregar o show que o público merece. Então, logo, isso. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme, estou sempre à disposição. Léo, muito obrigado. Wesley também, poxa, sem palavras, foi um grande prazer. Wes. Obrigado, gente. Obrigado, Svevo, Léo. Sempre um prazer estar aqui conversando com os amigos, com os companheiros, com os colegas, interagindo com o pessoal que a gente não consegue responder tudo, mas quiserem mandar perguntas específicas, pode mandar lá tem meu Instagram, é só colocar meu nome lá, o Twitter, a gente responde com o maior prazer. Agradecer a Set Experience pelo convite, agradecer ao Svevo, ao Léo. Muito obrigado, estamos aí para as próximas. É isso aí, pessoal. Então esse foi mais um painel do Set Experience Tracks. Tem muito mais coisa rolando e espero que vocês todos tenham gostado. Então, até a próxima. Tchau, tchau.